É chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, tudo bem? Vamos continuar hoje a nossa leitura de Romanos. Que livro abençoado. Eu tenho sido muito enriquecido mesmo com a leitura de Romanos. Tenho aprofundado mais o conhecimento acerca de Romanos. E sabe o que foi que eu percebi nessa leitura toda? Que quanto mais eu leio, mais eu quero ler, mais eu quero aprender. Imagino que isso também esteja acontecendo com você. Que maravilha! Realmente é o Espírito Santo de Deus nos fazendo ter mais fome e mais sede da palavra de Deus. Isso realmente é maravilhoso. Amém? Romanos capítulo 8, dando continuidade, ele também segue uma sequência. Nós já falamos sobre algumas sequências dos capítulos anteriores e hoje, comentando sobre Romanos capítulo 8, nós poderemos entender um pouco melhor acerca da capacitação do cristão para viver uma vida de santidade. Nos capítulos anteriores nós podemos perceber que não é pela força que nós conseguimos a salvação, mas também percebemos que devemos ser santos como o Pai é santo. Mas de que forma conseguir isso? Já que a própria palavra diz que nós não somos perfeitos, de que nós temos muitas dificuldades, de que não há bem na nossa carne. E Romanos 8 nos esclarece um pouco mais acerca desse caminho de santidade tão importante para todo aquele que ama a Cristo. Amém? Então eu quero destacar alguns versículos. Claro, Romanos 8 é riquíssimo. Eu confesso que tenho estudado muito mesmo o capítulo 8 de Romanos e ele é muito rico. Mas a gente vai destacar aqui alguns pontos que eu considerei um pouco mais importantes. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 1, no qual nós lemos: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que é que isso quer dizer? Exatamente o que está escrito: não há condenação. Já não há mais nenhuma condenação, e isso é algo muito importante. Sabe por que é importante você perceber isso? Porque Cristo já se sacrificou. Ele já se sacrificou para te libertar do pecado. E não apenas do pecado como atitude. Não apenas o pecado como atos errados que você cometeu no passado, no presente ou até que cometerá no futuro. Não apenas como atitude, mas também como condição. Todos nós nascemos em uma condição pecaminosa, em uma natureza pecaminosa. Então o sacrifício de Cristo nos liberta inclusive dessa natureza, que infelizmente ainda está no nosso corpo, mas no nosso espírito já não está de forma nenhuma. Porque quando entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso espírito é completamente salvo. Completamente salvo. Mais à frente nós vamos ver um pouco mais do processo de santificação. Aguarda aí um pouco, tá bom? Então, quando Cristo se sacrificou por nós, ele nos substituiu nesse sacrifício. Nós merecíamos condenação, mas ele se fez condenação por nós. Logo, quem quer que quisesse cobrar essa dívida de nós, tem que se entender primeiro com Cristo. Afinal, ele já pagou a dívida. Como nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante perceber isso. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá certo? Existem muitas pessoas que creem de forma diversa, ou de uma forma muito restrita, ou de uma forma muito liberal. Então é importante estarmos realmente pautados no que diz a palavra. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só por meio dele obtemos salvação, só por meio dele nós temos o caminho, a verdade e a vida. Por meio de nenhum outro nós podemos chegar a isso.
Amém? Então é importante percebermos essa condição, estarmos em Cristo. Também Romanos capítulo 8, versículo 15, é um versículo importantíssimo. Amém? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O que é que isso quer dizer? O que é que esse versículo quer nos falar? Né? Se antes nós vivíamos escravizados pela lei do pecado, se antes nós vivíamos escravizados por uma lei que nos levava à morte, e aí eu quero esclarecer, a lei não era o que causava a morte, mas o pecado. A lei esclarece acerca do pecado, mas pelo desejo de obedecer à lei, na força do braço, nós acabávamos sendo derrotados. Quando Cristo se sacrificou por nós, Ele derramou sobre nós a sua graça e nos capacitou a vivermos essa vida de santidade. E nos justificou para que não houvesse em nós nenhuma condenação. Amém? Quero frisar esses aspectos que são muito importantes. Não é pela força do nosso braço, mas é através da graça de Deus, é através da força do Espírito Santo que habita em nós, que nós somos santificados, que nós somos justificados também pela fé que temos no Filho de Deus, e isso é algo maravilhoso. Amém? Então é importante percebermos que Deus não deseja ter conosco uma relação baseada no medo. Não. E aí eu quero esclarecer algo para você. Deus não nos pede uma relação de medo, mas Ele quer que nós temamos a Ele. Temor é uma coisa, medo é outra. Ter temor de Deus é respeitá-lo, é reconhecer a sua majestade, é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer o seu amor que supera todo entendimento. Isso é temor de Deus. Amém? Medo é outra situação. Medo é algo que nos escraviza, é algo que de certa forma nos cobra e nos condena em algo, né? Então as pessoas fazem alguma coisa por medo quando elas temem a consequência daquele ato. Então não é medo. Deus não quer que nós tenhamos com Ele uma relação de medo, mas de temor. Ainda assim, o que o versículo nos diz é que pelo poder do Espírito Santo em nós podemos ser adotados como filhos de Deus. No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós já somos considerados filhos de Deus. Amém? Isso é algo também maravilhoso. Sermos considerados filhos de Deus e não apenas servos, né? Não apenas servos, porque os servos fazem, de certa maneira, também por temor. Né? Por temor de serem despedidos, por temor de não pertencerem mais àquele grupo de servos. Né? Então é importante percebermos que agora nós somos filhos. Lembra da parábola do filho pródigo? Né? Quando ele foi para o mundo, quando ele gastou a herança que o seu pai lhe deu com os prazeres do mundo, e em determinado momento ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir a ele que me aceite pelo menos como servo, porque os servos do meu pai viviam melhor do que eu estou vivendo hoje. Quando ele chega finalmente à casa do pai, muito diferente do que ele achava, o pai não o recebeu como servo, o recebeu novamente como filho, porque ele é filho. Não há como se separar essa condição daqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é filho de Deus, e não há de forma nenhuma nada que possa mudar essa condição. Não há nada que possa mudar essa situação que nós vivemos, que somos filhos de Deus. E quando nós eventualmente erramos, quando nós eventualmente pecamos, nós podemos recorrer ao Pai, retornar ao Pai, e certamente seremos recebidos por Ele, não como servos, não como escravos, mas como filhos. Como filhos nós somos acolhidos, como filhos nós somos corrigidos. Importante perceber isso também.
Muitas vezes nós confundimos o amor de Deus e achamos que o amor de Deus é simplesmente aceitar como nós somos, nos aceitar com os nossos erros e com os nossos defeitos. Claro que Ele nos aceita, é evidente, Ele é Pai, Ele nos aceita, mas Ele não concorda com os nossos pecados, Ele não concorda com os nossos atos de idolatria, com os nossos atos de ódio, com os nossos atos de desprezo. Ele não concorda com nada disso. Mas pelo contrário, por saber que a nossa natureza humana pecaminosa nos inclina a fazer essas coisas, Ele nos dá a sua natureza para viver dentro de nós. E a natureza de Deus vivendo dentro de nós é o Espírito Santo de Deus que vem habitar em mim e em você. Então, pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, você é capacitado a viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Isso é muito importante de ser percebido. E é tão importante se perceber isso que o versículo nos diz que Ele nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão em aramaico que seria semelhante, não é a mesma coisa, mas seria semelhante à expressão paizinho no português. Então, olha só como é que a Bíblia diz que nós devemos nos achegar ao Pai. Nós devemos nos achegar a Ele com a expressão paizinho. Não simplesmente Pai majestoso, embora Ele seja majestoso. Não simplesmente Rei dos Reis, embora Ele seja Rei dos Reis. Mas nós podemos nos aproximar de Deus também com esse nível de intimidade. Paizinho, Pai amado, Pai querido. Amém? Então é importante você perceber isso também. Deus quer mostrar o desejo de intimidade que Ele tem de ter com você. E por isso mesmo foi que Ele deu o seu Filho, por isso mesmo é que Ele nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Também em Romanos 8, 23 e 24, tem algo muito importante de percebermos. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? O que a palavra quer dizer com isso? Ela mais uma vez afirma que nós fomos adotados por Deus, que nós somos, portanto, filhos de Deus. Mas ela também diz, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Espera aí, nós fomos adotados ou não fomos adotados? Talvez você esteja se perguntando. Nós fomos adotados. Mas é importante percebermos como é o processo de salvação. Quando você entrega a sua vida a Jesus, como eu disse logo à frente, o seu espírito é vivificado, o teu espírito é salvo, o teu espírito é revigorado. E isso promove uma grande diferença. Se antes nós éramos dominados pela lei do pecado, se antes nós éramos dominados pelos desejos da carne, hoje não somos mais. Hoje nós deliberadamente, por vontade própria, né? Porque nós queremos, nós decidimos viver segundo o Espírito e não segundo a lei do pecado, e não segundo uma lei de morte. Nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus. E por isso o Espírito Santo veio habitar dentro de nós e passa a nos ajudar a viver uma vida que agrade a Deus. Mais uma vez, não por força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. O mérito que nós devemos ter é simplesmente abrir mão dos nossos desejos pecaminosos, né? Simplesmente abrir mão, né? Crucificar o nosso eu, crucificar o nosso ego, esse é o nosso mérito. É isso que Deus espera de nós, tá certo? Só isso, mas tudo pelo poder do Espírito Santo. Porque tudo que você faz de bom, pode ter certeza disso, tudo que você faz de bom não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Então toda honra e toda glória seja dada a Ele. Muito bem. Então, se esperamos ansiosamente a adoção como filhos, como então dizer que nós já fomos adotados? Já fomos adotados, nosso espírito está salvo. Nós podemos nos apresentar diante de Deus como filhos,
clamando a Ele e dizendo a Ele: Abba, Pai, Paizinho, eu preciso de Ti. Paizinho, eu quero viver uma vida mais santificada. Paizinho, eu desejo viver uma vida que Te agrade. Paizinho, eu desejo realmente que todos os Teus sonhos se cumpram na minha vida. Paizinho, Paizinho e Paizinho. Mas finalmente, que adoção é essa que nós esperamos? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o nosso espírito é aperfeiçoado, a nossa alma inicia um processo de aperfeiçoamento. Esclarecendo para você que o teu espírito é o teu homem interior. A tua alma são as tuas vontades, a tua mentalidade, os teus sentimentos, as tuas emoções estão na tua alma. Então, a partir do momento que o Espírito de Deus nos aperfeiçoa, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso homem interior e começa esse processo de aperfeiçoamento, as nossas vontades, os nossos desejos gradativamente vão se modificando pelo poder do Espírito Santo. Mas há algo que só será aperfeiçoado num dia determinado por Deus. E esse algo que será aperfeiçoado no dia determinado por Deus é o nosso corpo, né? O nosso corpo é passível de morte, né? Todos nós já fomos a algum funeral, todos nós em algum momento nós já passamos por isso. É uma condição do nosso corpo, a morte física aqui. Mas nós temos a esperança da redenção também do nosso corpo, da ressurreição também do nosso corpo. E ele será ressuscitado no dia em que Jesus retornar para arrebatar a sua igreja. Então, nesse dia, o teu corpo ressuscitará e você terá um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? É um corpo perfeito. Perfeito. Imagina só o que é isso, ter um corpo perfeito. Sabe aquele desejo que você tem no seu coração? Pai, eu queria nunca mais errar. Pai, eu queria tanto viver uma vida diferente. Eu queria tanto não ter mais tristeza, não ter mais angústia. Eu queria tanto não ser mais tentado. Eu queria tanto... Pois é, esse dia está chegando. Está chegando, porque a volta de Cristo é iminente. A qualquer momento ele está voltando. Então, é essa a esperança que a palavra diz que nós devemos ter. Não uma esperança de algo que porventura talvez aconteça. Não. É uma esperança de algo que certamente vai acontecer. Que certamente vai acontecer. E nós esperamos como pessoas que têm certeza de que já são filhos de Deus. Nós temos certeza de que nós já fomos adotados. Amém? Então isso é importantíssimo de ser percebido. Finalmente, queridos, me perdoe pelo vídeo tão longo hoje, mas é importante. Finalizamos. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, queridos, o que a palavra quer dizer com isso é que você vai passar sim por dificuldades, você vai passar sim por tribulações. No entanto, em todas essas tribulações, Deus estará contigo, Jesus estará contigo, o Espírito Santo estará em você para te ajudar a superar todas as dificuldades. E sabe o que é melhor? Depois de haver superado todas essas dificuldades, o fato de você ter passado por essa tribulação, por essa dificuldade, contribuirá para o aperfeiçoamento da tua alma, contribuirá para o aperfeiçoamento da tua mente, do teu eu. Você será cada dia mais aperfeiçoado e expressará dia após dia um pouco mais a glória de Deus. Por isso, você já é mais que vencedor. Por isso, eu sou mais que vencedor. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.